Êxodo capítulo 32, versículo 1, que diz assim: vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse: levanta-te, faze-nos deuses, vão diante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os vossos pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres e dos vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-los. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com o buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoou a Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Desculpa, porque olhando a Bíblia eletrônica eu toquei essa parte, mas já voltei. Versículo 6. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantou-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito tem se corrompido e depressa se tem desviado no caminho que eu lhe tinha ordenado. Então fizeram para si um bezerro de fundição, e perante eles se inclinaram e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: onde é que eu estou? Isso. Ele corta o meu versículo, não entendo isso. Botou pontinho. E disse-lhe o Senhor, versículo 9: disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que este povo é de dura cerviz. Agora, pois, deixe-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande força e com mão forte? Por que hão de falar os egípcios, dizendo: para o mal os tirou, para matá-los dos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira, arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, e os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e darei à vossa descendência toda esta terra, de que tenho falado, para que possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Amém. Senhor, no nome de Jesus, está colocada diante de ti diante de nós, mais uma palavra da tua parte. Eu te peço tão somente, Pai, que tu tenhas misericórdia de nós e nos abençoe, nos fazendo compreender aquilo que o Senhor quer falar, quer comunicar para nós dentro desses próximos 20 minutos. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço que o nosso coração esteja não somente aberto para ouvir a tua voz, mas que o nosso coração absorva o máximo possível daquilo que o Senhor tem para nos ensinar dentro deste texto. Eu peço que seja assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Toma o seu lugar, querido. Toda pregação é um excerto. O que é um excerto? Excerto é você ter uma história toda, completa,
e você, dessa história toda e completa, você tirar um trecho. É como você assistir um filme. O filme tem, sei, 2 horas e 15 minutos, e você escolheu um trecho de 15 minutos do filme, e você tira aquele bloco daqueles 15 minutos, e você pega a história no meio do caminho. O nome disso é excerto. Então, dentro desse excerto, dentro deste capítulo, nós estamos aqui dentro desse contexto da libertação do povo do Egito. Deus livrou o seu povo de Israel da mão dos egípcios, e para livrá-lo das mãos dos egípcios, Deus se utiliza de um instrumento poderoso chamado Moisés. E esse instrumento de Deus chamado Moisés vinha conduzindo o povo de Deus pelo deserto, e em determinado momento o povo que estava sendo conduzido por Deus pelo deserto, desde Egito até a terra prometida, em demanda à terra prometida, em direção à terra prometida, no meio do caminho, este povo começa a fazer aquilo que eu faço muito bem, que é pecar. Aquilo que nós fazemos muito bem, talvez que a gente faça de melhor, seja pecar. E este capítulo ele mostra para a gente um desses momentos assim extremamente interessantes, em que Deus, que havia chamado a Moisés, também chamou a Arão. Moisés tinha 2 irmãos, um homem e uma mulher. O nome do irmão de Moisés, do sexo masculino, era Arão. O nome do irmão de Moisés, do sexo feminino, era Miriam. 2 irmãos, mesmo pai, mesma mãe. E Deus, quando chama Moisés, Moisés meio que fica fazendo um doce para Deus, mais ou menos, mas eu não posso, quem sou eu? Eu sou uma criança, não sei falar, sou pesado de língua, igualzinho a todos nós. Quando a gente é chamado por Deus, a gente fala com um monte de desculpa. Mas que isso, né? Lodebar nunca mais, mas a gente se comporta igual Mefibosete. Eu sou um cão morto, né? Lodebar nunca mais, mas a gente continua às vezes no comportamento de Mefibosete. Mas Deus, ele chega para ele: tá bom, Moisés. Deus meio que dá um ultimato e fala: tá bom, Moisés, você não quer, você está com muitas desculpas, você acha que não sabe falar e coisa e tal, e blá blá blá. Então eu vou colocar com você Arão. Arão vai andar com você. Eu serei Deus para você. Agora, você será Deus para Arão. Deus comunicava as verdades dele para Arão, para Moisés, e Moisés comunicava essas verdades para Arão. Eu não sei qual era o defeito de Moisés, eu não sei qual era a limitação de Moisés. Moisés, para se justificar, ou melhor, para dar uma desculpa para Deus, ele disse para Deus que não podia liderar, porque ele era pesado de língua. Eu não quero acreditar, não acredito de fato que Moisés xingasse palavrão para dizer para Deus: eu sou pesado de língua. Eu não creio que ele era cheio de gíria. Eu não creio de fato, né? Que Moisés era aquele: eu falo muita gíria, eu não posso. Não, pesado de língua, eu quero crer, e a maioria de que tem bom senso quer crer também, de que ele tinha alguma dificuldade na fala. Alguns já até arriscam. Já li até gente que escreveu dizendo que Moisés era gago. Pode ser, pode, por que não? Por que não pode? Né? Agora, que fica interessante, diante do Deus Todo-Poderoso, ele dá como desculpa, vamos supor, uma gagueira. Aí a coisa fica mais. Se ele se sentia inadequado, eu acho que mais inadequado do que um gago é um gago com intérprete. Um
qual é o nome meu? Faraó, é o Arão. Ele disse Faraó. Foi o que Moisés teve que passar. Foi o que Deus fez como solução. Moisés, você é pesado de língua, então eu serei boca para você, e você será boca, e Arão será boca para você. Eu vou falar a minha lei para você, e você vai falar para Arão, e Arão vai falar ao povo. Então, Moisés acabou isso. Moisés teve isso. Mas não deixa para lá essa problemática, que eu não sei exatamente, e ninguém sabe qual era esse problema que ele tinha. Mas o fato é que, preste atenção, o fato é que Deus confiou a Arão a mesma responsabilidade que confiou a Moisés. Sim ou não? Ou não? Gente, era muito peso. Era muito peso. Josh, can you help me? Please. A gente esperou a noite inteira essa palavra. Então eu sou agora Moisés, e o Josh, ele é Arão. Se Deus fala diretamente comigo, se Deus me comunica, eu preciso de alguém para ser Deus. Daniel, tem que ser assim, imponente, alto, bonitão. Tem que ser assim, não? Não sei se coisa dessa altura, né? Mas se eu tivesse, ele ia colocar essa limitação. Então Deus, Moisés, ele buscava de Deus a orientação, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde vive a nossa. Então recebia o oráculo, recebia a orientação de Deus, participava Arão, e Arão transmitia. Então veja bem, eu tinha um nível de relacionamento muito intenso com Deus. Agora, aquilo que eu recebi do Senhor, como diz o apóstolo Paulo, eu também vos entreguei. Ele não poderia entregar para alguém que não tivesse na mesma pegada. Não sei se vocês já viram, eu já tive a oportunidade de fazer interpretação de uma pessoa americana, mas não de púlpito. Púlpito eu nunca aceitei, nunca vou aceitar. Mas assim, em pequenos grupos, né? Então, mas não sei se você já viu alguém fazendo interpretação no púlpito. E eu penso que fica aqui um pouquinho, só você tenha paciência. Mas a arte de interpretação, ela é uma coisa muito fabulosa, porque eu vi algumas traduções que eu fiquei, meu Deus do céu, eu quase pulava da cadeira de emoção. Mas tinha outras que o pregador estava falando, because Jesus is the only way, truth and life. E o do lado, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu falei, meu Deus do céu, tira isso daí. É preferível o cara falar e a gente não entender do que acontece, esse tropeço aí. Você está entendendo? Alguém que vai fazer interpretação de alguém tem que falar na mesma pegada, na mesma intensidade que os meios. Tem que falar, pegando, ele fala. E por outro lado, eu assisti um que era fantástico. O pregador botou o pé no púlpito, topa, meu sapato, escuta. Aí o intérprete também. Tem que estar na mesma sintonia, tem que estar na mesma pegada, tem que estar no mesmo sentimento, porque senão, irmãos, a coisa não funciona. Não funciona. Se o pastor, por exemplo, passa para os professores de escola dominical uma necessidade, se ele passa para os líderes, para os diáconos, para os presbíteros, uma questão, uma preocupação, um desejo, um sonho, um projeto para a igreja, e isso não for passado com a mesma intensidade, com a mesma emoção, é bloqueado. A coisa não flui, você está entendendo? Se não tiver no mesmo coração, na mesma pegada, às vezes Moisés vinha trazendo intensamente, chegou para Arão, entregou para Arão, e a coisa às vezes não funcionava. Vamos ver como é que era isso. Muito obrigado, atores, vocês foram fundamentais. Versículo 1 diz: mas vendo o povo que tardava Moisés de descer do monte, Moisés subiu ao monte porque Deus o chamou. Moisés subiu ao monte porque Deus o chamou. Moisés subiu ao monte, Deus falou, Moisés, vem. Ele foi, subiu. Diz a palavra que ele ficou lá
40 dias e 40 noites, e ele recebeu de Deus as maiores revelações de que você tem notícia. Deus entrega para Moisés 2 tábuas que ele mesmo escrevera com o seu próprio dedo. Deus entrega para Moisés. Ele pega aquelas tábuas, desce, passa 40 dias na presença de Deus, tendo revelações de Deus, vendo a glória de Deus, face a face. Deus fala a Moisés: é isso. Se o povo andar no meu caminho, diga para que eles não matem, não adulterem. E começou a dar uma série, não era só os 10 mandamentos. 40 dias e 40 noites é muito tempo para ele dar só 10 mandamentos. Ele deu toda a lei, descortinou muitos mistérios profundos para Moisés. Moisés estava 40 dias longe do povo, na glória de Deus. No meio dessa glória, versículo 7, Deus interrompe o raciocínio e fala assim: Moisés, desce. Por quê? Seria bom se a gente lesse assim: porque o povo não aguenta mais, eles querem mais de mim. O povo não aguenta mais esperar por você trazer alguma coisa da minha parte. Eles estão com fome de Deus, eles estão com sede da palavra. Desce, dá um pouquinho de alimento para eles. Mas infelizmente não é isso que está escrito. Versículo 7 diz: então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito tem se corrompido. Veja que o povo agora já não era mais de Deus. Moisés, desce, porque o teu povo que você fez descer do Egito se corrompeu. E ele desce e ele constata algo que ele não queria constatar: que o povo fez para si um bezerro de ouro. E desse bezerro de ouro, Arão atendeu a voz do povo, e atendendo a voz do povo, constrói um bezerro de ouro. Preste atenção. Moisés e Arão estavam na mesma pegada, estavam na mesma visão, no mesmo sentimento. Mas quando Moisés vai para um momento de solitude, para um momento de estar a sós com Deus, foi o tempo suficiente, muito pouco tempo. Arão deu ouvidos à voz do povo, que disse: este Moisés, nós não sabemos onde ele está, faça-nos bezerros de ouro. E não recrimine esse povo não, porque isso foi coisa que eles aprenderam no Egito. A adoração a bezerros, a imagem de bezerro, foi o que eles aprenderam no Egito. E eles se deixaram corromper por esse sistema. O apóstolo Paulo fala: não vos conformeis com este tempo, não entrem nos costumes desse tempo, não vistam as roupas das pessoas desse tempo, não tomem como padrão os padrões desse mundo, não discutam política como os desse mundo discutam, não se preocupem tanto como eles se preocupam. O padrão de vocês é diferente. Vocês têm, como está lá em Esther, vocês têm outra linguagem, é outro povo, é outra forma de vestir, é outra forma de pensar, é outra forma de raciocinar. Mas esse povo se contamina, impregnado pela cultura egípcia. Ele fala: construa-nos um bezerro de ouro para que o adoremos, porque é isso que eles aprenderam lá no Egito. E Arão, que na cena do quadrinho anterior estava no mesmo pé de igualdade com Moisés, Deus falava para Moisés, Moisés falava para Arão, e Arão comunicava ao povo as verdades santas de Deus. Ele muda completamente. Agora nós temos 2 grandes líderes, 2 grandes líderes e um só povo. Toda vez que a gente tem
um só povo e 2 líderes, a coisa não funciona. Porque se um está na visão de Deus e o outro perde a visão de Deus, traz confusão no povo. Traz confusão. Ou todos caminham debaixo da orientação de Arão, ou todos caminham na direção e na orientação de Moisés. E o povo não é bom. Ele sabe discernir quem é que está com a visão de Deus e quem é que não está com a visão de Deus. E nesse contexto aqui, ainda piora, porque o povo está cego. E ele influencia Arão e Arão cede. Tem algumas áreas na nossa vida que nós precisamos crescer e vigiar, para que a gente não caia nesse dilema que esse povo caiu. Primeira coisa é a gente crescer em visão. Diga comigo, crescer em visão. A gente precisa mudar a nossa visão. Moisés via a glória de Deus. Arão lá embaixo via a aparente necessidade das pessoas. Moisés via o que Deus estava mostrando. Arão via o que as pessoas estavam mostrando. Deixa eu te dizer uma coisa. O pastor de uma igreja, um líder de departamento, um professor de escola dominical, não pode ser guiado pela tua necessidade. Me perdoe. O que está em jogo não é a necessidade da congregação. O que está em jogo é o que Deus, qual foi o próximo passo que Deus mandou fazer. Qual foi o próximo passo que nós vamos dar? E enquanto Deus não falar, nós não vamos dar passo nenhum. Mas o que está dentro do coração de nós, o povo? É que a gente quer que a coisa sempre esteja acontecendo. Sempre parece que há uma inquietude em nós. A gente sempre quer ver coisas acontecendo, programações acontecendo. Por isso que a gente tem tanta programação. Eu não sou contra a programação. Não sou contra. Mas eu sou contra programações sem propósito. Eu sou contra a gente ter programação demais para justificar a nossa incompetência em evangelizar, para justificar a nossa incapacidade de viver em comunidade, viver em conjunto. Eu sou contra a gente ter vários grupinhos, cada um disputando com o outro por programações, e quando na verdade a gente podia fazer uma só, juntando todo mundo, mas a gente não consegue viver em conjunto. O grande problema é a visão. Como que a gente pode melhorar isso? É a gente, de uma vez por todas, entender que se todo mundo subisse ao monte com Moisés, todo mundo voltaria e não teria idolatria. Se todo mundo tivesse, ou pelo menos já que Moisés subiu ao monte sozinho, se todo mundo tivesse um pouco de paciência e esperasse Deus dar a segunda ordem, não teria problema nenhum. O povo estaria lá até hoje. Aquele povo todo, infelizmente, morreu. Nenhum deles entrou na terra prometida. E o que traz isso de lição para nós? Que a gente precisa mudar a nossa visão. Qual é a minha visão? Que visão eu estou tendo? Será que eu tenho gastado tempo na presença de Deus? Será que eu estou vendo o que Moisés está vendo? Será que eu estou tendo paciência para que? Será que eu estou orando para que Deus dê revelação a Moisés, para que Moisés venha trazendo uma notícia boa para a gente? Será que o povo não podia esperar um pouquinho? Porque espera um pouco, Deus vai falar com o seu profeta, Deus vai falar com o seu ungido, e ele vai trazer a resposta. Mas nós queremos sempre antecipar. E eu quero te dizer uma coisa: toda vez que a congregação se antecipa e se agoniza, encontra um líder que está disposto a não, é isso mesmo, acho que tem que botar para quebrar mesmo, acho que não tem que esperar não. É o caso lá de Saul e de Samuel, lembra? Começou com tanto tempo, né? E parece uma coisa tão simples, né? Samuel falou: Saul, me aguarda, eu estou voltando. Quando Saul começou a perceber que o povo estava dispersando, e eu não sei porque às vezes a gente é tomado por uma insegurança muito grande, que vê as pessoas saindo e fica agonizando, fica preocupado. A obra do Senhor. Se você está fazendo a coisa certa, fique tranquilo.
Mas quando ele viu acontecer isso, ele falou: não, eu não posso perder esse pessoal. Eu vou começar sem a ordem de Samuel. Samuel chegando ou não chegando, eu vou começar isso tudo. Ele começa muito antes do tempo, ele sacrifica. Quando Samuel chega, fala: vamos lá, vamos sacrificar. Ih, rapaz, desculpa, eu já fiz. Aí Samuel dá aquela lição para ele: Saul, entenda uma coisa, é preferível obedecer do que sacrificar. É preferível obedecer do que fazer cultos. É preferível obedecer do que fazer programações. É preferível obedecer. Ante a obediência. Deus não está nem preocupado com as nossas programações, irmãos. Deus está preocupado se a gente está sendo obediente à palavra de Deus, se a gente está sendo obediente aos pastores, aos presbíteros, se a gente está reverenciando as pessoas que estão colocadas sob liderança sobre nós, os diáconos, os obreiros que estão sobre nós. Quando nós estamos lidando com essas questões, precisa de uma mudança de visão. É a primeira grande área que eu acho que Arão precisava mudar. E enquanto Moisés estava lá, junto com Arão, ele estava crescendo e mudando em visão, mas também ele estava crescendo em capacidade. Diga, mudar em capacidade. Diga assim, por favor: crescer em capacidade. É a segunda área que a gente precisa crescer em capacidade. Eu não posso ficar somente no mesmo lugar. Quando Deus chama Moisés, Deus capacita Moisés. Enquanto Moisés estava sendo capacitado por Deus, Arão estava sendo descapacitado pelo povo, estava perdendo as suas credenciais. Quando o líder ele se vende ao povo, ele perde as suas credenciais. Quando um líder deixa de ouvir a voz de Deus e passa a ouvir só a voz das pessoas, ele se descredencia como obreiro. Quando um líder ele começa a perder a noção do que ele é e entrar em litígio com as pessoas, ele está descredenciado para a liderança. Moisés estava diante do Senhor, crescendo em capacidade, crescendo em potencial, e é o que Deus quer todo dia para nós, que a gente acorde de manhã, diga: Deus, hoje eu quero crescer mais do que ontem, ser melhor do que ontem. Hoje, Deus, se eu lia 2 livros por ano, sei lá, eu quero ler 3, eu quero ler 4, eu quero crescer. Eu não posso que haja um crescimento. Moisés estava crescendo, se capacitando, enquanto Arão estava se descapacitando, estava perdendo as suas credenciais. Precisamos crescer em visão, precisamos crescer em capacidade, precisamos crescer em sensibilidade. Diga: crescer em sensibilidade. Moisés estava conectado. A gente precisa se conectar. Moisés, o grande problema dessa geração, irmãos, é que a gente está vivendo uma geração conectada, mas a gente está se conectando às coisas erradas, de repente a coisa errada. Com o que eu tenho me conectado? Quem são as minhas conexões? Quem são os meus conselheiros? Quem são os meus contatos online? Com quem tenho me conectado? Com os santos de Deus, com gente melhor do que eu, que pode me fazer crescer, ou com gente pior do que eu, que está me levando para o pior? Com quem eu tenho me conectado? Moisés estava conectado com Deus, crescendo em Deus. A minha conexão é o Senhor, a minha vitória é do Senhor, a minha glória é do Senhor, a minha herança é do Senhor, tudo vem dele, por ele, para ele. Estava conectado com Deus. Arão estava conectado com as necessidades das pessoas. Estou dizendo que a gente não tenha que se conectar com as necessidades das pessoas, mas Arão estava conectado com as necessidades das pessoas e desconectado com Deus. Eu preciso crescer em visão, eu preciso crescer em capacidade, eu preciso crescer em conexões, em sensibilidade. O que me sensibiliza? A voz de Deus, a sensibilidade do que Deus tem colocado para mim. E eu preciso crescer em espiritualidade. Preciso crescer em espiritualidade. Essa questão de sensibilidade é muito curiosa. Muito curiosa essa questão de sensibilidade. A gente ser sensível à dor, sensível ao sofrimento, sensível à voz de Deus. Que isso, irmãos, vai fazer
toda a diferença na nossa vida. E eu preciso crescer na minha espiritualidade. Moisés estava crescendo espiritualmente. Arão estava decrescendo espiritualmente. Quando Moisés estava na presença do Eterno, recebendo de Deus, Arão estava somente conectado com as coisas desse tempo, deste mundo. Há dois grupos, independente do que a gente queira, há dois grupos que se formam. Existe um grupo que está crescendo em visão, existe um grupo que está crescendo em sensibilidade diante de Deus, existe um grupo que está crescendo em capacitação diante de Deus, existe um grupo que está crescendo em espiritualidade, espiritualmente diante de Deus. Agora existe um outro grupo que está preocupado com as programações, que está só preocupado em que haja culto, tem que haver culto, constrói um Deus, esse Moisés aí que você falou, que nos trouxe da terra, ele não está com nada, eu não sei nem o que aconteceu com ele, não sei o que foi dado dele. Esse Moisés, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Constrói um Deus para nós, constrói um Deus para nós. Quando nós perdemos a visão espiritual, a primeira coisa que a gente faz é construir um Deus para nós. É verdade. Tem vezes que a gente constrói deuses para a gente. Que constrói Deus? Mas constrói. Às vezes Deus é o nosso próprio espelho, é o Deus que a gente construiu. Às vezes o Deus que a gente constrói para a gente é o nosso orgulho. O Deus que a gente construiu para a gente, às vezes, é a incapacidade, a insensibilidade. A gente constrói deuses para a gente. E quando é que a gente constrói deuses? Quando é? Toda vez que eu coloco no lugar de Deus alguma coisa, qualquer que seja ela, essa coisa se transforma em Deus. Não tem jeito. E é por isso que nós temos tantos ateus no meio do Evangelho. É por isso que nós temos ateus aqui no nosso meio, que todo dia está aqui, todo domingo está aqui, que vem até de terno e gravata às vezes. Ateus que estão pensando que estão acreditando em Deus, mas não acreditam em Deus. Sabe por que não acreditam? Porque não conhecem Deus. Tem gente que vem todo domingo, tem gente que vem para a igreja, tem gente que vem aqui para a congregação, tem gente que é até obreiro, mas é ateu. Sabe por que é ateu? Porque ateu é aquele que não acredita em Deus. E tem pessoas que o seu comportamento é de quem não acredita em Deus. São murmuradores, caluniadores, dissensores, que geram intriga entre irmãos, fofoqueiros, maus pagadores, gente que está indo para o inferno de terno e gravata. E Bíblia não. Por quê? Porque são ateus, não acreditam em Deus. Conhecer Deus é ficar 40 dias na presença dele. 40 aqui é simbólico, é viver na presença dele, absorver dele. E quando Moisés desceu de um tempo com Deus, diz a Bíblia que o povo fez assim, não conseguiu olhar para o rosto dele, porque o rosto dele brilhava. O rosto de quem está andando com Deus está brilhando. E o povo que não consegue, as pessoas cujo rosto não brilha, conseguem ver o rosto de quem está brilhando, consegue ver o rosto de quem está gastando tempo com Deus, de quem não tem tempo para fofocas, não tem tempo para discussões políticas bestas, discussões tolas. Quem passa tempo com Deus, o rosto começa a brilhar, começa a brilhar. E no mundo espiritual isso é muito claro, muito claro. Eu peço a Deus que converta os ateus que estão no nosso meio, gente que está aqui que não acredita em Deus como Ele é, porque se existe um conceito hoje, né, Rafael, professora Rafael, de analfabeto funcional, eu penso que a gente podia criar um ateu funcional. É aquele que tem a aparência de quem acredita em Deus, tem carteirinha de obreiro e tudo, às vezes até professor de
mas é ateu funcional, porque ele diz que acredita, mas se comporta como se não acreditasse em Deus. E eu peço a Deus que, se tem algum ateu funcional aqui, se você aí, caramba, sabe que eu tenho todo o discurso de crente, mas o meu comportamento, a minha vida é de quem não acredita em Deus. Deus, essa noite, quer converter os ateus funcionais em gente que acredita em Deus de verdade. Gente que Deus é quem vai chamar para um tempo com Ele. Veja bem, não foi Moisés que subiu ao monte espontaneamente, não. Deus chamou Moisés, vem passar um tempo comigo. Bom é buscar ao Senhor, irmãos. Escute isso. Buscar a Deus é muito bom, é muito gostoso, mas melhor do que buscar a Deus é ser buscado por Deus. Buscar a Deus é uma delícia. Eu tenho tido momentos com Deus. Eu tenho tido alguns momentos com Deus, sozinho, em solitude, sozinho, longe de todo mundo. Eu tenho tido um tempo com Deus, mas melhor do que eu buscar a Deus é quando Deus me busca. Quando Deus, eu já contei para vocês uma experiência que eu tive, uma experiência de madrugada. Eu acordei meio passando mal, meio esquisito, não sabia o que estava acontecendo. Eu levantei, fui ao banheiro, esvaziei a bexiga, voltei para a cama, bebi água, não sei o que, gordo, né? Fui lá, comi uma coisa, voltei e tal, mas nada satisfez, nada me satisfez. Continuei fritando na cama de um lado para o outro. Falei, meu Deus, o que está vendo? Tem alguma coisa acontecendo? Não tem. Aí foi quando eu falei assim, eu acho que Deus está querendo que eu ore. Aí eu saí do quarto, fui lá para a sala, sentei, Bruninho, peguei o meu violão, falei, não sei, estava nem com muito pique para orar. Eu peguei o violão e comecei a tocar uma canção. Irmãos, quando eu comecei a cantar uma canção, uma presença invadiu a sala onde eu estava, aquele recinto. Uma presença me abraçou. Eu comecei a cantar e eu parei de cantar porque eu não conseguia mais cantar, porque eu só chorava, sentia a presença dele. Aí eu comecei a entender, poxa, por que eu estava com tanta dificuldade de dormir? E Deus me falou no coração que eu queria ouvir uma canção. Você é meu, e eu queria ouvir uma canção. Melhor do que buscar a Deus é ser buscado por Deus. Ele ia ter um encontro e falar, eu quero passar um tempo contigo. Deus chama Moisés, diz, Moisés, vem cá passar um tempo comigo, eu tenho tanta coisa para te mostrar. Deus está falando para nós esta noite, vem passar um tempo comigo, eu tenho tanta coisa para te mostrar. Tanta coisa que você não queira saber. Tanta coisa, meu Deus, eu tenho perdido tempo. Como eu tenho perdido tempo? O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conhece? De pé, Deus.
faço para Deus falar comigo, como falou com Moisés? Vença tudo, inclusive a preguiça, e leia a Bíblia. A gente consegue tempo para tudo, mas não está tendo tempo mais para ler a Bíblia. Deus está falando aqui pela Bíblia. Deus em nosso tempo está falando pela sua palavra. E Ele colocou a sua palavra na tua mão. Cada vez que você abre a Bíblia, você está subindo ao monte para Deus falar contigo. Cada vez que você se expõe à palavra de Deus, você está dizendo: Deus, eu quero estar aqui na tua presença. Fala que o teu servo ouve. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Acho que foi Charles Spurgeon que disse: ou a Bíblia nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta da Bíblia. Não tem outro jeito. Vamos passar tempo na presença de Deus. Passar tempo na presença de Deus não é vir aos cultos. Vir aos cultos é parte disso. Deus quer falar contigo na solitude, na intimidade, sozinho, você e Deus. Deus tem coisas para falar para você que Ele não vai falar para mais ninguém. Deus tem coisas para falar com você que Ele não vai falar para mais ninguém, é só você. Gaste tempo com Deus. Invista tempo com Deus. Ore, jejue. Porque senão você vai estar construindo um bezerro de ouro para você. Daqui a pouquinho você está adorando outros deuses. Até os funcionários. Vai continuar vindo à igreja, já é ateu há muito tempo e não sabe. Conheça o teu Deus. Seja conhecido por Ele. Não se junte com pessoas que estão adorando a outros deuses. Adore o Deus vivo e verdadeiro. Deixe que Ele gere em você o caráter de Cristo. Não aceite que ninguém fale de outro irmão perto de você. Não aceite isso. Não aceite. A gente vai crescer a partir daí, na graça do conhecimento de Deus. Vamos orar. Vamos pedir a Deus: Deus, se você sentir necessidade de falar isso, você vai falar isso aí. Seja sincero pelo menos com Deus. Seja sincero pelo menos com Deus. Já que você não consegue ser sincero com muita gente, pelo menos com Deus, abra o teu coração e diga: Deus, eu tenho sido um ateu funcional. Eu tenho fingido ser crente. Mas essa história acaba aqui. Essa história acaba hoje. Que eu quero agora ser um crente de verdade e de fato servir a Jesus. Vamos orar.